Pessoal, a gente vai finalizar aqui com o painel que vai discutir temas tão relevantes quanto os que a gente escutou até agora, de economia, indústria, e agora focado no nosso agronegócio. Então, para fazer a moderação do painel, recebam com uma salva de palmas Janus Pablo, presidente da ANFA Sindical. Também participarão do painel Ricardo Tortorella, diretor executivo da ANDA. Seja bem-vindo. Receberemos aqui também João Pacífico, do Grupo Gaia, para falar sobre agricultura familiar sustentável. Salva de palmas. Fechando aqui o nosso painel, a pesquisadora da Embrapa, Cristiane Oliveira de Graça Amâncio, vai falar sobre agricultura sustentável como forma de reduzir o impacto no aquecimento global. Bom, vamos iniciar aqui. A doutora? Boa tarde. Bom, nesse momento tão importante, né, para o setor no país, nesse modelo agenda sustentável, também a agricultura familiar representada e aqui a ciência também, bem como a área de fertilizantes, então momento tão oportuno quanto para a gente falar desses mais variados cenários do segmento. Janus, a palavra é com você. Alô? Oi, agora sim. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos aqui presentes. Agradecer primeiramente aqui ao nosso presidente Alisson pelo convite, né? Parabenizá-lo, você e toda a sua equipe, por esse maravilhoso evento, né, que nos faz realmente pensar. Eu vim aqui e eu acredito que toda a nossa diretoria que está aqui presente, contamos com 19 colegas, ou como disse o Bernardinho, jogadores da nossa equipe, né? E todos estão muito maravilhados, né, com toda a riqueza do conteúdo aqui presente. Mas gostaria de me apresentar, né, e aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco sobre a nossa carreira, uma carreira tão importante para a sociedade brasileira, mas pouco reconhecida pela sociedade, né. Meu nome é Janus Pablo, estou presidente do ANFA Sindical, uma entidade que representa aproximadamente 5.000 auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura, que atuam com um nível de complexidade muito extremo. Eu vou dar alguns exemplos, né? Nós estamos nos campos, nós estamos nas agroindústrias, nós estamos nas cidades fiscalizando, realizando auditorias, nós estamos nas superintendências, nós estamos nos laboratórios realizando as análises fiscais, nós estamos na adidância agrícola, ou seja, nos países, né, prospectando mercados, abrindo e gerando riquezas para o nosso país. E, além disso, pessoal, e como é interessante o nível de complexidade das nossas ações. Nós estávamos ontem na confraternização aqui do evento, e o deputado professor Israel falando dos desafios, né, da atuação parlamentar. E ali ele me disse, um dia um senhor me abordou com um calhamaço de documentos, e dizendo, está aqui, deputado, eu quero que o senhor resolva, isso aqui é sobre aviação agrícola. E ele, meu Deus do céu, eu não sei nem a quem procurar. Eu disse, o senhor achou, estou aqui do seu lado para resolver. Porque nós também atuamos na regulação, no registro e fiscalização da aviação agrícola, né? E é com o nível de complexidade e de importância que estamos aqui para apresentar nossa carreira, né? E desse setor tão imponente, né? É um setor que, em números, emprega mais de 19 milhões de pessoas, muitos deles da agricultura familiar, né? Responsável por mais de 25% do PIB brasileiro. E nós, auditores fiscais federais agropecuários, atuamos de forma direta, gerando 200 mil empregos e 88 bilhões de reais para a economia brasileira. Olhem a pujança, né, da nossa atuação
e do nosso setor agropecuário. Mas que ainda merece muita atenção, pessoal. Precisamos de muita atenção por parte dos nossos governantes, né? Hoje, atuamos com praticamente metade do número dos nossos auditores, com crescimento aí extraordinário do nosso agronegócio, que a cada ano bate recordes. Durante a pandemia, nós, é claro, junto com o setor produtivo e todos os outros demais profissionais que atuam, servidores, nessa iniciativa privada, impedimos que uma crise de saúde se transformasse numa crise alimentar, produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo, pessoal. Mundo. Até nesse cenário de guerra agora, a nossa agropecuária está crescendo, porque estão abrindo novos mercados que a Ucrânia e a Rússia não estão conseguindo atender. Nós hoje só não produzimos mais porque temos muitos gargalos, entre eles o déficit de auditores, mas também é um déficit de containers, né, de rotas de navios, e entre outros. Importante destacar que nós temos algumas áreas que merecem muita atenção, né, para esse desenvolvimento acontecer. Desmatamento, né, a questão do trabalho análogo à escravidão, porque é na agropecuária que se tem a maior incidência desse tipo de trabalho. E uma outra questão importante, né, o uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, a gente tem que estar muito atento. E a atuação e o reconhecimento desses servidores é muito importante. Dentro desse contexto, né, estamos aqui para debater, e com um grande desafio de desenvolver a excelência social, da inclusão de muitos trabalhadores no setor da agropecuária. A excelência ambiental, com o desafio de aumentar a nossa produção, respeitando o meio ambiente. E o desenvolvimento da governança, pessoal, aonde a direção econômica e social, né, se limite aos objetivos coletivos da nossa sociedade. E é diante disso tudo, né, que já foi dito aqui para vocês, e eu quero que a partir de hoje vocês sejam propagadores, né, das nossas atividades, dos auditores fiscais federais agropecuários, que estamos no seu dia a dia, inclusive naquele famoso carimbo do CIF, dos leites, né, nas carnes, estamos lá. Nós vamos iniciar o debate aqui hoje, né, com a doutora Cristiane Oliveira, para discutir sobre agricultura sustentável como forma de reduzir o impacto no aquecimento global e segurança alimentar, com o doutor Ricardo Tortorella, que vai falar sobre agroindústria, fertilizantes, regulamentação e políticas públicas e estratégicas, e o doutor João Pacífico falará um pouco sobre agricultura familiar, sustentável e o mercado de capitais, democratizando o investimento. Olha que legal, pessoal, você juntar sustentabilidade, desenvolvimento e o lado social. Vamos começar com as damas primeiro, podemos, Cristiane? Ao doutor, porque o doutor está com horário, perdão, doutora Cristiane. Então, vamos começar aqui com o doutor Ricardo Tortorella. Com a palavra, doutor. Ok. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí, Cindy Legs, Cristiano, toda a turma lá, um prazer estar com a mesa aqui, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho de fertilizante, tanto se escuta, tanto se fala, e é um momento importante, agronegócio, o Brasil crescendo, 30% do custo do agronegócio é fertilizante. Fertilizante, deixa eu começar aqui de cara e contando uma historinha, até para a gente pensar, Brasil, nada melhor do que ver futuro, entendendo o passado e entendendo o nosso presente. E sem querer, porque nós não temos tempo para isso, também gostaria de conversar com vocês horas aqui, e teríamos assunto, mas já em 1500, aquela famosa carta lá de Pero Vaz de Caminha, o cara chega aqui e escreve para Dom Manuel lá em Portugal, em se implantando tudo dá. Nem sei se é verdade essa frase, nem sei se existe essa carta, nunca li. Em se implantando tudo dá. Passaram-se 500 anos e a ciência diz nos anos 2000 o seguinte, não é verdade, esse cara blefou. E o nosso solo tropical, de fato, precisa
de componentes e nutrientes para a nossa exigência como ser humano hoje, de vitaminas e proteínas que as plantas precisam ter, que o nosso solo tropical não é perfeito. Ele não é perfeito para as nossas culturas e ele não é perfeito dado em todas as dimensões do Brasil ao mesmo tempo. Então, fertilizantes são aqueles nutrientes que somam à terra e permitem que a terra dê para a planta e para as suas raízes aqueles nutrientes necessários para ter um bom balanceamento para a nossa saúde. De cara, eu quero comparar aqui e deixar claro, fertilizante é o alimento da planta. E, igual a gente educa os nossos filhos, se você não comer direito, você fica doente e precisa de remédio, agrotóxico. Normalmente, o defensivo agrícola vem depois e é uma consequência, ele é o remédio da planta. Então, entendam que fertilizante é muito diferente de defensivo. Tem muita desinformação na sociedade brasileira. Eu quero começar aqui contando um pouquinho, falando já de 1500, eu vou falar agora já de 30 anos para cá só. Já estou resumindo a história também. A linha verde é a área plantada no Brasil nos últimos 20 e tantos anos. Então, ela cresce aí de 40 e poucos milhões para 70 milhões. O que eu quero dizer, a linha azul é fácil, é a nossa produção de safra. Lá nos anos 90 era 90 milhões de toneladas, nós estamos chegando aí, e esse ano podíamos bater os 300 milhões de toneladas. Não vamos, porque mais uma vez tivemos adversidades desde o início de janeiro, mas estamos perto de bater 300 milhões numa safra. E a linha vermelha é a contribuição de fertilizante nisso. É fácil e claro a gente entender que não tem agronegócio, e não tem a pujança, e não tem o crescimento. Agronegócio era menos de 1 dígito do PIB brasileiro. E hoje nós estamos chegando perto dos 27%, 28% do PIB brasileiro, gera emprego, gera dólar, gera balança comercial favorável às nossas exportações e assim por diante. Eu também vou passar rápido e tentar cumprir meu tempo. E vem a grande pergunta aqui no pensar e refletir. Nós estamos fazendo a lição de casa direito? Um país que quer ser celeiro do mundo e se diz pronto para isso, nós alimentamos, nós, 200 milhões de brasileiros, e mais bastante gente. Nós temos 850 milhões de pessoas no mundo comendo produto brasileiro hoje, se alimentando graças à produção brasileira. Nós estamos indo rapidamente para 1 bilhão de pessoas. Todos sabemos os ODS, os números das Nações Unidas, as preocupações que estão vindo com o mundo crescente, mais 2 bilhões de pessoas, boca para comer, nos próximos 20 anos. Então, há uma necessidade de segurança alimentar, e o Brasil é um player muito importante. Ao mesmo tempo, a gente tem esse gráfico. A produção brasileira, nos últimos 20 anos, aí 15 anos, nem 20, produção brasileira cai de 30 e tantos por cento para 10%. Nós temos uma dependência externa enorme hoje. A gente produz hoje 15% dos fertilizantes que consumimos. Os outros 85% vêm de fora. E, obviamente, temos um desequilíbrio. É bom saber também que o outro lado é verdadeiro. Talvez o Brasil, nos próximos 100, 200 anos, não vai ser autossuficiente, e nem queremos. Mas nós temos que achar um novo equilíbrio. Esse equilíbrio de hoje nos torna muito vulneráveis. Quando a gente entra dos componentes dos fertilizantes, eu diria que tem 3 grupos grandes: os nitrogenados, os fosfatados e o potássio. Só para entender, o verdinho aí é cada um deles, quanto a gente depende para o exterior. A média é 85%. Mas quando a gente olha lá, o da direita é o cloreto de potássio. É fundamental para a produção de fertilizante. 95% disso vem de fora. Só 5% é o amarelinho que a gente produz aqui. Então, um ou outro item a gente depende ainda mais. E esse cloreto de potássio, só para a gente refletir aqui também, dados estão nessa telinha aí, números de 2021, fechados nossos da ANDA. A ANDA é a Associação Nacional de Difusão do Adubo. E a gente concentra todos esses dados. A entrega, quer dizer, quanto nós produzimos de fertilizante, entregamos para o produtor rural no ano passado, 45,9 milhões de toneladas. Dos 45,9,
39,2 foram importados. A gente só produz 7. Do que foi importado, 12,6 veio o cloreto de potássio. Ou seja, para fazer a nossa safra de 280 milhões de grãos, a gente precisa desses 12,6 milhões de cloretos de potássio, por exemplo, que é o item que a gente tem a maior dependência. Agora, para complicar o meio de campo, e para complicar bastante, tá? A gente traz esses 12,6, 2,3 vem da Bielorrússia e 3,4 vem da Rússia. O que quer dizer? Bielorrússia tem nada a ver com a guerra, não, tá? Bielorrússia, desde o ano passado, vocês lembram, maio do ano passado, o presidente lá, meio doidão, Alexander Lukashenko, segurou o avião que circulou lá e passou, tinha um jornalista inimigo dele e prendeu. Desde aquele dia, o mundo começou a impor várias sanções para ele. E terminou e culminou na sanção assim. A Lituânia tomou a decisão do seguinte: produtos da Bielorrússia não transitam pelo meu país. Para ele exportar o que ele produz, ele tem que cruzar a Lituânia porque ele não tem porto. E ele exportava por um porto da Lituânia. Pressionada pela comunidade europeia, ela toma essa decisão. Decisões geopolíticas, que aconteceram muitas no ano passado, não foi só essa. E, obviamente, causou um prejuízo danado para a Bielorrússia fechou sua fronteira, está com uma dificuldade, isso aconteceu em 2 de fevereiro desse ano. Desde então, até onde se saiba, ela não consegue produzir, a empresa que fazia isso pediu uma espécie de concordata, está pedindo falência e assim vai. 3,4 milhões de toneladas nós importamos da Rússia. Então, aqui é a discussão que está nos jornais hoje. O gato foi para o telhado ou não foi para o telhado? E é assim, qual é o problema desse troço? Nós, de fato, dependemos, a Rússia é um player super importante nessa produção, e é isso que eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês do momento do pensar o futuro aí. Se a gente olhar os últimos 3 anos, a gente percebe que essa dependência, a gente tem uma dificuldade de lidar com a dependência diferente do resto do mundo, para pior. E por que para pior? Porque essa dependência nossa da Rússia, e quando a gente olha, se a gente olhar todos esses gargalos, eu vou passar rápido, nos últimos 3 anos, a gente teve a crise da pandemia, no mundo inteiro, todo mundo sofreu, sumiu o navio, sumiu o container, no mundo inteiro, todo mundo ficou em casa, no mundo inteiro. O fato de ficar em casa mudou o comportamento das pessoas, no mundo inteiro. Tudo isso é verdadeiro. Quando vem as vacinas, 1, 2 anos depois, dependendo do lugar, tem uma retomada. Quando tem essa retomada, as crises econômicas aparecem no mundo inteiro, não é só no Brasil, de novo no mundo inteiro. E aí é interessante, o mundo inteiro começa a concorrer com a mesma coisa. E aí vem as crises das economias. As economias não conseguem andar no ritmo que vinha. Nem na China, que os PIBs eram grandes, a China também não conseguiu voar alto. Ninguém conseguiu. Não foi só no Brasil, mas também no Brasil. E nós sofremos isso. Anda de lado a economia. E para completar, no meio do ano passado, nós tivemos uma crise de energia muito forte. Os preços de gás e de petróleo sobem muito. E os países preocupados com a sua inflação, e a coisa complica e as consequências geopolíticas são enormes. Cada país começa a tomar a sua atitude e o Brasil sofre essas consequências. Quando os Estados Unidos, a China, a Índia têm uma dependência também do produto da Rússia, todos eles dependem, nós também, só que eles dependem menos. Então, nesse quadro internacional e político, a gente proporcionalmente sofre um pouquinho mais. Dando uma corrida aqui, e apesar de tudo isso, no agronegócio, olha que coisa curiosa, como nós somos fortes. As importações de fertilizantes dos últimos 3 anos, com o PIB andando de lado, crise, dificuldade no mundo inteiro, nós crescemos 43%. E o agronegócio pôde crescer bastante nesse período. Safra recorde atrás de safra recorde. Curiosamente, mesmo com toda essa dificuldade no Brasil e no mundo. Sabe o que significa, numa nó desse, de crise de saúde, crise de economia, crise de gás, crise de inflação, você crescer 43%? Nós não temos infraestrutura para crescer 43%. Imagina isso aqui. Então, chega no porto, precisa caminhão, precisa carregar, vai para a indústria produz e precisa distribuir para o produtor rural, que está no Brasil inteiro. Tem cultura hoje em tudo quanto é lugar desse país, graças a Deus, né? E que assim seja. Então, é interessante, a gente depende muito dessa logística, e essa logística cresceu nesse ritmo. Nós não temos infraestrutura portuária, ferrovia, caminhão para crescer 40% em 3 anos. Nós crescemos 43% nesses anos. Obviamente, a gente sofre as consequências disso. Um pouquinho dos mapas aí do Brasil, onde entra fertilizante.
todos os lugares do Brasil, cresceu muito no ano passado. São os números de 21 contra 20. Cresceu uma ordem de 20% só no ano passado. Isso quer dizer, sabe o que é crescer 20% a entrada de fertilizante na média desses portos? Tem porto aí que cresceu 30%, né? Paranaguá, que é um porto forte. Então, você fala assim, é incrível a força do agro do Brasil mesmo, e apesar de todos os riscos e de todos os perrengues, nós fizemos todas as entregas e conseguimos bater todas as safras. O pepino está aqui, e o problema começa aqui quando a gente fala de pensar. 43% nós crescemos. Nós temos uma sazonalidade, no primeiro semestre a gente traz menos navios, no segundo semestre a gente traz mais. No ano passado nós trouxemos 1.000 navios, 1.040 navios, 400 e poucos no primeiro semestre, 600 e poucos no segundo semestre. Isso entupiu um pouco os portos, então deu certo gargalo. O tempo ideal é 19 dias, no máximo, na fila lá. Nós chegamos a 30, 40 dias em alguns portos, e o recorde do ano passado ficou 70 dias. O que é isso? É o navio boiando, que a gente chama. O navio fica lá esperando a ordem para atracar. Ele chega no porto, fica lá boiando. Isso é um custo Brasil, um prejuízo enorme de sistema para nós, e é o tal do demurge, né, que a gente escuta falar. Isso custa, e custa mesmo, tá, pessoal? Isso aqui custa, de verdade, $30 mil por dia um navio boiando lá. E a gente chegou a levar 70 dias. Obviamente, nosso setor, as indústrias de fertilizante, pagam isso, mas, obviamente, elas põem isso no preço, e repassa isso, vem no nosso supermercado, quando a gente compra lá. Então, aqui não tem santo, tá certo? Então, é um custo, de fato, muito elevado que aconteceu no ano passado. Então, apesar de tudo isso, nós entregamos em ordem e em dia todos os fertilizantes necessários e tivemos uma boa safra. Para fechar, vou falar de conjuntura e da Rússia e o que significa. Então, aí os dados, eu não vou ler para vocês, mas ó, 10%, o segundo maior produtor disso, o segundo maior produtor daquilo, 20% do mercado nisso. A Rússia é pesado, é peso pesado no mundo de fornecimento de ureia, de fertilizantes, de fosfatados e muito de potássio. Para estarmos preocupados, sim. Fica a grande pergunta. Essas sanções do Ocidente para a Rússia vão chegar em fertilizante? O mundo vai proibir de comprar fertilizante da Rússia, sim ou não? Se sim, podem ter certeza que nós vamos ter um problema sério. Até aqui, até agora, e aí eu quero ser claro e tranquilizá-los, nós estamos a 80 dias de guerra. E até aqui, até agora, as sanções foram muito fortes no começo, depois, novamente, o Ocidente impôs sanções muito pesadas à Rússia. E, obviamente, todo mundo entende o seguinte, tem mais que pôr mesmo, quer dizer assim, que ponham sanções. Mas a questão é chegar no gás e chegar no fertilizante. Essas são as duas preocupações do momento que, de certa forma, precisa ser considerado e precisa ser estudado e precisa ser refletido, porque isso pode ser um tiro no pé. O mundo, de fato, sofre com segurança alimentar se as sanções forem extremamente duras, tá certo? Podem ser. Ninguém sabe dizer até onde isso vai. Consequência dessa dependência forte, nesse momento, nós já temos preços altíssimos de alimentos, tem inflação de alimentos, sim, os preços estão altos, também no Brasil, no mundo inteiro e aqui no Brasil, e tem uma questão eterna. Nós vamos conseguir dar conta desse abastecimento? Até aqui, até agora, a gente deu. Então, deixa eu ser claro, o que significa? Vocês lembram, a sanção número 1 lá, tem o tal do SWIFT, é proibido passar dinheiro via bancos para Moscou. Então, os caras não chegam o dinheiro lá. E é uma ginástica danada para os nossos empresários conseguir passar dinheiro para lá e você fazer um contrato de compra. Os armadores, os navios, não querem navegar naquela região. Eles fizeram contratos em ambiente de paz, as seguradoras. Então, você fala, vou mandar o navio para lá, ele fala, olha, o meu contrato não prevê isso. Ou seja, eu até vou, mas para navegar eu quero outro seguro, eu quero outra coisa, outro preço, e começa tudo para jogar o preço para cima. E tudo acontece nesse sentido. É um momento difícil. Então, você fala assim, olha, que não dá para a gente assegurar que não vai haver sanções mais fortes e, portanto, que esse abastecimento flua. Nós, da ANDA, acreditamos que sim, e tem que tomar muito cuidado com fake news. Cuidado com o que vocês lêem no jornal, porque tem gente querendo ganhar e tirar vantagem de todo jeito dessa crise. Como toda crise gera oportunidade, é verdade, só que tem a coisa da malandragem também. Tem um monte de gente aí querendo vender produto que não substitui fertilizante e não existe
o sonho fácil, né? Para fechar, que eu acho que vale como reflexão, duas coisas a curto prazo, que o governo tem feito e, na medida do possível, para evitar novos gargalos, aí, prioridade de fertilizantes e embarques de portos, a gente tem conseguido isso. Precisamos rever essa cadeia inteira aí e pensar em segurança alimentar. Esse é o bom debate do momento e, a longo prazo, nós precisamos procurar esse equilíbrio de preço e de cadeia, porque fertilizante, a gente precisa produzir mais fertilizante no Brasil, sem sombra de dúvida. E fala, nós temos embaixo da terra, só que tem todo esse debate. Você fala assim, olha, ele está no lugar, na Amazônia, em terra indígena, embaixo de rio, e é verdade. E a gente, obviamente, ninguém quer produzir, extrair isso sem cumprir as nossas normas e as nossas regras. E aí, para dar o link, inclusive, eu quero dizer o seguinte, 1 hectare bem plantado com fertilizante produz 5 hectares sem o uso correto de adubação. O que eu quero dizer? Fertilizante é bom também para o meio ambiente. Quando bem usado, menos água, menos energia, menos desmatamento. E para fechar dentro desse link, nós não precisamos 1 hectare a mais para o Brasil mudar de 280 milhões de grãos para 560 milhões de grãos. Nós podemos fazer isso com os hectares que temos. 9% do território brasileiro hoje é plantio de culturas. E 21% do território brasileiro hoje é pasto para gado. Gado já está acontecendo de mesclar, graças a Deus, demorou isso, com produção de culturas, e isso a gente está absorvendo isso. Isso quer dizer que a gente pode produzir muito mais grãos, muito mais alimentos na mesma área plantada. Isso é um fato, e o Brasil não precisa desmatar uma árvore para seguir nessa linha e atingir o player de 500 milhões de safra. Última coisa, último slide, Plano Nacional de Fertilizantes que o governo está fazendo. Ele pretende, e lançou isso, e acho que merece todo o nosso apoio como sociedade para a gente bem debater isso. Tem um ótimo diagnóstico e tem umas metas ousadas, de chegar em 2050 numa coisa mais equilibrada nessa produção de fertilizante. Porém, o Brasil ainda tem que construir essas ações, as ações, o passo a passo, e é isso, que essa governança aí desse plano, e a gente, como sociedade, tem que cobrar. Vocês, em particular, funcionários públicos de legislativo, mais do que nunca, porque aqui vai ter lei e norma que vão ditar o ritmo disso. Isso pode ser bom, pode ser a solução para o Brasil, pode mesmo, mas pode ser só mais um plano que fica na gaveta lá e nada acontece. Nós torcemos, e a ANDA vai trabalhar para que isso vire um novo equilíbrio no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Tortorella. E é importante, pessoal, que falando de fertilizantes, né, um item primário, né, e pensando numa cadeia como um todo, vindo, poxa, o fertilizante só vai impactar na agricultura. Não, pessoal, impacta na pecuária também. Tá. Pessoal, o doutor Ricardo vai ter que pegar um voo agora, tá? Vai ter que se ausentar. Obrigado, doutor, pela apresentação. Obrigado, hein? Peço perdão. Até mais. Tchau, tchau. E seguiremos aqui. Mas, finalizando o raciocínio, o fertilizante é utilizado na produção de grãos. O grãos vai se tornar ração, que será utilizado na alimentação animal. Então, a cadeia, pessoal, está toda interligada. E temos hoje uma dificuldade com a logística imensa. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Já devem ter percebido pelo sotaque aqui da novela, mas para chegar ao fertilizante no Rio Grande do Norte, tem só uma rota de navio, imagine uma linha de avião. Esse navio é fechado com 1 ano de antecedência, e para um fertilizante mexicano chegar no Rio Grande do Norte, ele tem que ir a Roterdã, na Holanda, fazer uma conexão para ir para o Rio Grande do Norte. Imagine aí a dificuldade da logística, como é que é. Mas vamos continuar com isso, e já fazendo o link aqui com a agricultura sustentável, eu convido a doutora Cristiane Oliveira para iniciar a nossa conversa. Por favor, doutora Cristiane. Ele liga sozinho, só começar a falar ele vai ligar. É aquilo que a gente combinou, tá? Isso. Esse aqui passa, né? Isso. Tá. Bem, boa noite a todos os organizadores, né? Quero agradecer em nome
da presidência da Embrapa o convite para estar aqui, falando um pouquinho da nossa experiência e de todo o nosso trabalho em cima de leitura de cenários e possibilidades e os desafios que temos aí, sinais, tendências e tecnologias geradas para enfrentar, né, a realidade da produção agropecuária num cenário de mudanças climáticas e num cenário de enfrentamento à condição de insegurança alimentar, não só da população brasileira, mas mundial, né? Eu sou Cristiane, sou pesquisadora da Embrapa e, atualmente, ocupo a função de chefe-geral na Embrapa Agrobiologia. A Embrapa Agrobiologia é uma das unidades da Embrapa, que fica aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos localizados em Seropédica, bem próximo à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não sei se todos conhecem. Fica o convite para nos visitar quando oportuno, né? Deixa eu ver, volta para cá, né? Agora eu estou fazendo curso também, né? Como eu disse, nós somos uma unidade, dentre as mais de 40 unidades da Embrapa. A Embrapa se organiza em unidades temáticas, unidades ecorregionais e unidades de produto, mas, independente dessa divisão da sua organicidade, nós somos uma única empresa, uma empresa pública voltada para pesquisa, desenvolvimento e inovação na agropecuária, onde temos como foco a excelência na produção científica, na geração de conhecimento, produtos e tecnologias que possam garantir a autonomia, a soberania alimentar brasileira, autonomia e competitividade nos mercados a partir da produção agropecuária, né? Nossa missão é viabilizar soluções de pesquisa e desenvolvimento que permitam aí garantir a sustentabilidade da agricultura. Nosso desafio constante, volto eu, um vai para frente, outro vem para trás, né? Então, como eu disse, nosso desafio constante é garantir essa segurança alimentar e a nossa posição de destaque no mercado de produção. E, para isso, o nosso propósito, a nossa missão, aquilo que nos orienta, né, da hora em que a gente acorda, à hora que dorme, porque pesquisador não tem horário para trabalhar, né? Alguns até sonham com nossos objetos de pesquisa, né? Nós organizamos a nossa agenda de pesquisa em portfólios. Os portfólios são as agendas e os temas estratégicos que a nossa interação no setor e nos ecossistemas de inovação apontam para caminhos necessários. Os portfólios de pesquisa da Embrapa são 34, em diferentes temas, onde, como dito, né, o foco é observar o desenvolvimento agropecuário pautado pelos princípios da sustentabilidade. Para isso, o diálogo constante com outros setores do próprio Estado, das instituições de mercado, as organizações privadas de produção e também a sociedade civil, né? O setor agropecuário, Ricardo apresentou agora há pouco, e também o Janos, né? Ele é altamente competitivo, é um setor que mais contribui com o PIB nacional, não apenas na produção, mas toda a sua cadeia que envolve desde da matéria base para a produção agropecuária até a circulação e a disponibilização para o consumo. Tudo isso a gente engloba no PIB agropecuário, né? Gera riqueza, gera renda e é responsável por aproximadamente 21% da soma de todas as riquezas produzidas pela economia nacional. Dado essa importância, consequentemente, o investimento em ciência e tecnologia para a produção agropecuária recebe uma relevância, esperando respostas para que cada vez mais essa produção tenha retorno para a sociedade, seja ela na economia, seja ela em comida no prato, né? Fatores fundamentais, então, para o desempenho do setor: não é uma indústria, não é uma linha de montagem. As questões climáticas influenciam diretamente nessa produção, e questões climáticas também influenciam na dimensão humana, na disponibilidade de mão de obra para trabalhar. Então, diferente de pensar no setor industrial, quando a gente fala do setor agroindustrial, a gente não deve desconectar da realidade climática do país,
do mundo, né? Estamos falando aqui do Brasil. Então, a disponibilidade de recursos naturais, em especial a disponibilidade de terras planas, políticas governamentais, especialmente de distribuição de crédito e renda, o investimento na formação, na competência e no turismo dos agricultores, né, e dos trabalhadores rurais, e, falando um pouco mais à luz da Embrapa, a disponibilidade de tecnologia agropecuária adaptada para os solos tropicais e subtropicais e algumas especificidades de clima temperado que a gente tem no Brasil, né? Então, num cenário de segurança alimentar, para lembrar, segurança alimentar não é apenas ter alimento, é um alimento de qualidade, é um alimento que permita a segurança não só da disponibilidade, mas do conteúdo que aquele alimento oferece na garantia não só de calorias, mas de nutrientes para todo cidadão mundial, né? E os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, isso são dados recentes da Rede Pensan, né, mostra que menos da metade dos domicílios brasileiros hoje encontram-se em condições de segurança alimentar. Isso é um dado muito alarmante, né? Mais de 50% dos domicílios brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. E essa insegurança alimentar, ela também acomete com um pouco mais de gravidade, as populações rurais. Teve um agravamento, e a gente não pode só responsabilizar a pandemia, mas a pandemia também influenciou na disponibilidade de trabalho, né? Um agravamento da fome mundial. Então, este cenário traz para nós, na pesquisa agropecuária, um compromisso maior, não apenas de popularizar a ciência que a gente gera, dar mais visibilidade a alternativas possíveis para que esses cidadãos possam se alimentar, mas também coloca em nós uma responsabilidade de dialogar com o Estado, com as instituições de mercado, pensando em alternativas viáveis de desenvolvimento, e também com a própria sociedade civil, visando acesso à informação e alternativas. Somado a isso, a gente vive um cenário também de mudanças climáticas. As mudanças climáticas, de uma maneira geral, impactam na produção agropecuária por conta dos eventos extremos, né? Todo animal tem a sua necessidade de regulação hídrica, térmica, algumas necessidades específicas, por exemplo, para germinação, e essa realidade impacta, então, na disponibilidade, na estabilidade da disponibilidade de algumas culturas. Então, algumas culturas que a gente tinha uma certa regularidade na safra, passa a enfrentar desafios na própria questão da reprodução animal. Essas mudanças na variação do clima afetam. E aí, onde é que entra, né, a pesquisa agropecuária? Então, um pouco para entender, né, o nosso trabalho vem no enfrentamento a esses impactos que, porventura, possam trazer redução da produção de alimentos. Ricardo apresentou uma série de dados aqui sobre safras recordes, alternativas que possam fazer dessa crise uma oportunidade, que outras culturas a gente pode estar trazendo e adaptando para a realidade dos solos e clima brasileiro, né? E, a partir de então, a gente identifica alguns sinais, algumas possibilidades, algumas tendências, a partir desse grupo de estudos que a gente estava dizendo aqui, que compõe os portfólios de pesquisa da Embrapa, a nossa rede de relações institucionais com outros atores de pesquisa, trazendo aí sinais e tendências, né? Então, alguns sinais para a produção agropecuária e para o consumo de alimentos. Crescimento da digitalização, a sustentabilidade na agenda do consumidor, desafio para a segurança alimentar, para o combate à obesidade e à desnutrição, ampliação de um consumo saudável, maior preocupação com a segurança do alimento, o que contém nesse alimento,
né? Um mundo um pouco mais vegetariano em algumas situações, alguma adaptação de uma dieta baseada em plantas, né? Aumento da importância de proteínas alternativas, que não só a carne bovina, por exemplo, e maior geração de valor com a biodiversidade brasileira, são sinais de possibilidade para o desenvolvimento da agropecuária, para que ele possa se manter competitivo e relevante, tal como temos hoje. Então, alguns desafios que a gente tem para continuar inovando no serviço, na prestação de serviço para a sociedade brasileira, para a produção agropecuária, é mitigar os riscos de contaminantes biológicos, desenvolvimento de embalagens, viabilização de atividades de baixo contato humano, agregação de valor a matérias-primas, ampliação de oferta de produtos que atendam esses requisitos de praticidade e saudabilidade, produção, né, de alimentos baseados aí em produtos vegetais, diminuir a perda nas cadeias produtivas, isso foi um trabalho muito recente que nós tivemos junto com a FAO, e otimizar a rastreabilidade e a certificação, né? Essa interação com os auditores fiscais é bastante interessante para pensar como é que essa cadeia se articula até ela chegar no consumidor, né? Para as mudanças climáticas também, agregar valor aos sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta. O Ricardo não está mais aqui, mas ele falando, graças a Deus, hoje não só se produz, mas também integra planta floresta. Eu complemento a ele, graças a Deus, a gente tem instituições de ciência e tecnologia e ensino brasileiro que permite que a gente tenha autonomia na produção científica e possa gerar e adotar tecnologias no nosso próprio país. Esse é um desafio do investimento público na ciência e na tecnologia. Capacidade adaptativa, aumentar a capacidade adaptativa e a resiliência dos sistemas de produção, monitorar em larga escala os estoques de carbono e nitrogênio e as emissões de gases de efeito estufa e projetar cenários para a emissão desses gases, né? Então, isso aqui também, continuando nesse cenário dos riscos climáticos, né? E alguns conhecimentos e tecnologias que estão disponibilizados por nós aí, ao longo desses últimos anos, com esse foco na geração de informação e de conhecimento para as mudanças climáticas e segurança alimentar. Então, mais recentemente, quem acompanha o setor tem ouvido falar dos protocolos da carne carbono neutro ou carne de baixo carbono. É esse investimento em conhecimento para a integração lavoura, pecuária e floresta. São uma série de propostas de manejo que são adotadas, acompanhadas e monitoradas para mostrar que a carne retirada daquele sistema de produção, ela tem a emissão de gases neutralizada de alguma forma, ou a carne de baixo carbono, que também é um protocolo que visa aumentar a taxa de lotação na fazenda, né, naquele espaço do pasto, e, com isso, também, mesmo aumentando a taxa de lotação, seja possível você fixar carbono, né, garantir a fixação de carbono no solo a partir dessas propostas de manejo. A gente tem aí bioma FOS, alguns insumos que a gente já disponibilizou, estão disponibilizados e sendo comercializados e adotados, né? O bioma FOS não é bioma FOS, é bioma FOS, é um insumo biológico que aumenta a disponibilidade de fósforo, né? O Auras é outro insumo biológico. Temos uma série de bactérias fixadoras de nitrogênio que são capazes de retirar o nitrogênio atmosférico e fazê-lo fixar na raiz da planta. Também são insumos biológicos que, inclusive, a partir deles, a cultura da soja se torna viável economicamente em solos brasileiros. É o nosso grande caso de sucesso de insumos biológicos. Uma outra experiência, muito recentemente, semana que vem, inclusive, tem um debate sobre o mercado de carbono e a contribuição da agricultura para isso. A Renova Calc, que é uma calculadora que mede a eficiência ambiental de biocombustíveis, e, do ponto de vista de inovação social e de integração com o Estado,
apresento para vocês também esse portal que chama GeoWeb Social, fica disponível na página da Embrapa Territorial, e ele tem a intenção de identificar onde políticas sociais estão sendo desenvolvidas, aplicadas e em andamento, e, a partir daí, nos permite pensar em estratégias de integração para ações no campo propriamente dito, né? Um programa que a gente desenvolve junto com o BNDES, o Fundo Social do BNDES, que chama Programa Inova Social, que visa a inserção social de agricultores familiares, especialmente nas cadeias de caprino, ovinocultura e de produção de sementes, sementes orgânicas e agroecológicas. A gente tem 3 experiências acontecendo no Cerrado, 3 experiências acontecendo no semiárido, 1 no Cerrado e 2 no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, né? E também a experiência de quebradeiras de coco, geração de renda para produtores aqui no Rio de Janeiro, para a produção. Isso, eu quero apenas chamar a atenção, né, que isso só é possível se a gente trabalha numa aliança para que nós possamos converter todo o conhecimento, todo o investimento em comida no prato dos cidadãos, né? É bom, ganha todo mundo, essa interação entre o Estado, a sociedade e o mercado. O Estado, como um Estado empreendedor, Esther trouxe uma contribuição, estou vendo aqui, uma contribuição interessante, né, mostrando o quanto o Estado ganha com essa iniciativa de ser um empreendedor, de ser um visionário, no investimento em ciência e tecnologia, no desenvolvimento de políticas públicas para produção, circulação e consumo, mas também na disponibilização e acesso de informação qualificada para apoiar as instituições de mercado, os produtores, a iniciativa privada e também o consumidor a tomar uma decisão baseada em qualidade, né? Um pouquinho do que a gente queria trazer, dos nossos desafios e o que a gente tem feito aí para um cenário futuro de uma produção agropecuária mais sustentável e adaptada à realidade de um cenário de mudanças climáticas, o que é possível a gente fazer. Obrigada. Imagina, cara. Alô? Obrigado, doutora Cristiane. Isso é muito interessante, essa mescla aqui que nós estamos tendo de ciência com agricultura familiar. Eu me lembrei rapidamente aqui do livro Sapiens, Uma Breve História para a Humanidade, né, do Yuval Harari, onde a evolução humana passa por 3 revoluções: cognitiva, revolução da agricultura e científica. Nós temos aqui a revolução científica, né, representada pela Embrapa, e muito bem, produz esses alimentos, aí, essas plantas, produtos de excelência para o nosso país e para o mundo. E agora, com o Dr. João Pacífico, falar da revolução agrícola, da agricultura familiar, que há milhares de anos, né, o ser humano deixou de ser coletor e caçador e passou a produzir o próprio alimento. Talvez a primeira experiência da agricultura familiar. Por favor, com a palavra, doutor João Pacífico. Legal, obrigado. Obrigado, Janus. Obrigado a todos e todas por estarem aqui. Eu posso falar em pé? Fique à vontade. Eu prefiro falar em pé do que sentado. Sabe que várias lives agora na pandemia eu ficava em pé, assim, eu levantava o computador, que é melhor do que ficar sentado assim. Rapidamente, quem eu sou? Eu sou do mercado financeiro, né? Há 23 anos que eu trabalho no mercado financeiro. Só que, aos poucos, eu fui saindo da bolha, porque as pessoas do mercado financeiro eles acham que o Brasil se resume à Faria Lima e ao Leblon. E daí, quando você começa a sair, assim, há 13 anos eu fui lá e montei minha própria empresa do mercado financeiro para justamente sair da bolha. E acho que o motivo que eu estou aqui foi uma das coisas mais fora da bolha que foi no mercado financeiro, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, que foi quando a gente levou o MST para o mercado de capitais. Quando a gente levou o MST para a Bolsa. Poxa, como assim? Eu vou contar um pouquinho para vocês por que a gente fez isso e um pouco dessa lógica toda de como a gente entendeu também a importância da agricultura familiar na nossa vida. Eu vou começar com uma perguntinha aqui, deixa eu ver. E a perguntinha é o seguinte, para você refletir. O que você comeu ontem? E agora há pouco eu estava pensando, e eu não lembro o que eu comi ontem.
Porque eu tenho, tipo aquele desenho, eu tenho 2 filhas, e tem um desenho que é da Dory, e ela tem perda de memória recente. Eu sou tipo a Dory, eu esqueço as coisas recentes. Assim. Eu lembro coisas aleatórias na vida, mas assim, não lembro. Mas eu lembro que eu comi agora no almoço. Se você for pensar o que você comeu ontem, e quem que produziu esse alimento que você comeu ontem? Né? Quem será que foi? Será que foi grandes fazendas de monocultura? Talvez uma parte da comida? Ou será que foi a agricultura familiar? E quando a gente começa a pesquisar um pouco mais disso, tem dados que não são tão recentes, enfim, mas as pessoas acabam falando que, na média, às vezes 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. E como que está o estágio hoje dessa agricultura familiar, que emprega pessoas, né, que dá renda para as pessoas, por um lado, que eles precisam de dinheiro para produzir, que eles produzem o que a gente come, e como que eles estão? Como está a situação deles? Peraí, só passar aqui, vamos lá. O seguinte, então eu peguei aqui um dado de 1974 e outro dado de 2019. Vamos olhar aqui a produção em toneladas de feijão. Aumentou de 2,2 milhões para 2,9 milhões, cresceu, né? E se a gente olha de mandioca, um alimento tão básico para o brasileiro, caiu. Mas quando a gente olha a população brasileira, ela mais que dobrou. Então, per capita, olha esse dado, gente, isso aqui é muito significativo. A gente está falando o seguinte, que por pessoa, a gente caiu 35% a produção de feijão no Brasil. Mas o brasileiro tem que comer. Como a doutora Cristiane falou agora há pouco, a gente tem uma situação de insegurança alimentar para mais de 116 milhões de brasileiros. Mais do que 2 populações da Inglaterra têm insegurança alimentar no Brasil. Quase 2 populações de Portugal passam fome, hoje. E a gente está produzindo menos alimento para as pessoas comerem. E aí, qual a projeção para 2030 aqui, de acordo com o Ministério da Agricultura? Tá? Se a gente está falando de feijão, que é uma coisa que a gente falou, que caiu, vai cair mais 33%. Mas o brasileiro vai ter que comer menos feijão, vai comer menos? E arroz? Redução de 60%. Faz sentido isso? E a gente vê o preço do alimento subindo cada vez mais. E a gente sabe, na lei da demanda e da oferta, quanto menos alimento tiver, vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Ah, vamos importar mais. Legal, vamos importar mais. Com esse dólar, assim, a gente não consegue. Olha o crescimento do preço do tomate recentemente, de várias coisas, está absurdo. E a tendência está cada vez mais assim. Por outro lado, quando a gente fala de soja e de milho, a projeção aqui vai aumentar em 27% a produção disso. Né? E grande parte da produção de soja e de milho é exportada, vai para a alimentação animal, mas a gente tem que alimentar a nossa população primeiro. É muito importante a gente alimentar as pessoas. Só que, quando a gente fala de alimentar a população e o preço sobe, quem que vai ser mais afetado por isso? São as pessoas mais pobres, que vão ter cada vez menos acesso à comida. Quem é rico vai pagar um pouco mais, mas vai pagar. Mas a pessoa mais pobre, ela não vai ter dinheiro para como não tem hoje. Né? Isso é muito, muito grave. E como que a política pública está olhando para isso, né? Para a produção de alimentos? Como a política pública está olhando também para a produção de alimentos sustentáveis para o Brasil? Né? A gente tem um programa que é super importante, que é o PRONAF. Tá? Acho que vários de vocês conhecem. Então, aqui eu peguei 2 dados recentes de 21, 22. Primeiro, PRONAF Custeio. Do PRONAF Custeio, 73% vai para a bovinocultura, soja e milho, que basicamente é monocultura com agrotóxicos e exportação. Né? Isso aqui não tem um impacto positivo no meio ambiente. Quando a gente fala do PRONAF Investimento, a situação é um pouco mais grave ainda. Lá já era grave, aqui é mais. Quando você olha as linhas específicas sustentáveis, que é o floresta, agroecologia, ecobioeconomia e semiárido, só 4% do PRONAF vai para isso. Não tem como o agricultor familiar, se ele pode escolher entre ir para grãos ou ir para alimentos, ele vai para grãos. Ele vai ganhar mais, ele tem dinheiro, ele tem crédito. Isso aqui é muito assustador. Você fala, pô, mas precisa de comida para o brasileiro comer. Aí agora eu vou pegar um caso bem específico. Uma das produções sustentáveis, né, que é bem emblemática no Brasil... Ah, não, desculpa, antes da conclusão. Eu achei que... Lembra que eu falei que eu tenho memória curta? Vamos lá. Primeiro que o PRONAF ele não tem priorizado a agricultura familiar, sustentável e voltada à alimentação humana. Isso aqui é dado, né? Não é opinião, isso aqui é dado. Ele está fomentando a agricultura familiar, não sustentável, voltada para monocultura e exportação.
Então, isso é fato, com os números que eu coloquei para vocês. Quando a gente fala aqui de só 4% vai para aquelas linhas, 96% vão para outras linhas, né? Mas legal. Vamos lá. E como que o governo pode fazer para estimular o capital privado através do investimento sustentável? Tá? Então, eu vou começar com um exemplo de algo, de uma produção que é bem sustentável no Brasil, que é o cacau. Quando a gente fala de cacau, olha esse número, gente. Dos mais de 50 mil produtores familiares de cacau, sabe quantos acessaram o Pronaf? 612. 1% dos produtores de cacau do Brasil acessaram o Pronaf. É bizarro isso, né? É assustador. E o que vai levar um produtor de cacau a não ter crédito, a fazer uma produção sustentável? Ele não tem opção, ele não tem dinheiro. Se a Petrobras, a Unilever, a Coca-Cola precisam de capital de giro, o produtor familiar também precisa. Entre ele plantar e ele colher, ele tem uma safra, ele precisa ter capital para isso, e esse capital não está chegando para lá. E aí a gente foi lá e conseguiu fazer uma operação que foi o seguinte. CRAC é certificado de recebível do agronegócio. A gente pegou um instrumento que é utilizado por grandes indústrias do agronegócio e a gente utilizou isso daqui para a agricultura familiar. A gente pegou um instrumento do mercado financeiro. Lembra quando eu falei? Mercado financeiro, ele acha que todo mundo mora na Faria Lima. A gente falou, não mora na Faria Lima. A gente foi lá no sul da Bahia e fizemos um teste. Falei assim, vou pegar um teste, vou pegar aquele instrumento que não foi feito para financiar isso e eu vou financiar isso aqui. Bem pequeno. Só nesse bem pequeno a gente já financiou 200 produtores, 1/3 do que o Pronaf faz. É bem pequenininho mesmo. Inadimplência até agora, 0, bolinha, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Deu super certo. Agora a gente vai fazer uma segunda tranche para mais 400 produtores. Isso aqui, gente, é pequeno, é nada. É um pouquinho dá muito esforço porque o instrumento não foi feito para isso. Mas dá para fazer. E você não sabe a gratidão dessas pessoas quando... Em um ano de operação, entre a gente dar o capital e assistência técnica, a renda média dos agricultores familiares aumentou em 50%. 50% a renda de uma pessoa que estava na beira da miséria, só você dando crédito e assistência técnica para elas. Ela está produzindo o cacau, cabruca, que é sustentável no meio da Mata Atlântica. Olha que coisa linda que é possível fazer isso. Que bom. Boa. E de onde que vem esse investimento? 70% do dinheiro vem de investidor. Quero investir, vai lá e investe nisso. 70%. Isso aqui foi um grupo pequeno de investidores. E 30% de investidores de impacto. O que é isso? Se der problema, primeiro afeta o investidor de impacto e depois os outros investidores. A inadimplência é 0. Mas supondo que a perda seja muito alta, seja 5%, não vai afetar o investidor, só vai afetar o investidor de impacto. É aquele que fala assim, beleza, eu tomo um risco maior, por qualquer motivo. É dinheiro de filantropia, ele quer fazer isso aqui, e às vezes tem uma rentabilidade maior. Mas legal, esse foi um exemplo. O outro exemplo que eu quero passar para vocês é o do MST. MST, isso daqui é um grupo absolutamente ignorado e criminalizado pela Faria Lima, ninguém sabe o que é o MST, e a gente foi lá, furou a bolha, foi conhecer os assentamentos, os acampamentos, as cooperativas, as agroindústrias, fiquei encantado com aquilo tudo, e a gente falou, vamos fazer uma operação para financiar o MST. Poxa, não faz sentido eles não terem acesso a isso, não faz sentido as pessoas não poderem entender o que é o MST. E aí a gente queria uma primeira operação pequena também, para entender, para ver se o negócio era aquilo mesmo, deu super certo, e a gente falou, beleza, agora a gente vai fazer uma coisa maior. Agora a gente vai pegar esse instrumento aqui do mercado de capitais e possibilitar que as pessoas investam R$100, a partir de R$100, pode investir 100, pode investir 1 milhão, 500 mil, o que for, em cooperativas ligadas ao MST. Vocês não fazem ideia a quantidade de boicotes, de ameaças que a gente recebeu por fazer essa operação. O mercado não gostou. Ninguém gostou. Fizeram de tudo, mandaram ofício para a CVM. A CVM é o órgão que regula a gente. A CVM suspendeu a oferta por 30 dias. E assim, veio tiro de todo lado. Boicote mesmo. No final disso tudo, a gente conseguiu, com 0 de verba de marketing, atrair mais de 5 mil pessoas que abriram conta para investir na operação. Dessas 5 mil, 1.500 investiram, mais de 3 mil ficaram de fora, não conseguiram investir, porque lotou. Foi um super sucesso, não teve nenhum banco com a gente, nenhuma corretora, ninguém. Teve Itaú, não teve ninguém, nenhum desses. Todos esses eram contra a operação. E a gente mostrou como é possível você fazer isso. Foi um super sucesso. 7 cooperativas, 17 milhões e meio.
E até hoje, isso aqui a gente liquidou em setembro do ano passado, até hoje, toda semana a gente fala, eu quero investir no MST. Porque quando você pega o seu dinheiro e coloca no banco, você coloca lá, eu duvido que alguém saiba para onde está indo o seu dinheiro. E eu tenho certeza que você não faria com o seu dinheiro o que aquele banco está fazendo com o seu dinheiro. Ele vai pegar o seu dinheiro, vai remunerar a X e vai emprestar para alguém a 10 vezes X, ou vai emprestar para uma empresa que você não gosta e vai ganhar um spread deste tamanho gigantesco. Aqui não. Quem investiu sabe a rentabilidade que vai ter e para qual cooperativa vai o dinheiro, o que ela vai fazer com o dinheiro e quando vai voltar e como vai voltar. Você dá transparência para o processo todo. E isso foi incrível, mas a gente pegou um instrumento que não era para isso e fez isso com esse instrumento. E aí que está o ponto. Aqui. Nesse daqui, foi 83% investidores de mercado, que são pessoas físicas como nós. Talvez até alguns de vocês tenham investido, vai lá e investiu 100, 200, R$1.000, quanto for. E 17%, o que é? Aquele investidor de impacto. Aquele investidor que, beleza, se tiver uma inadimplência, eu aceito tomar essa inadimplência. Isso é muito bacana, mas nesse caso também não vai ter inadimplência nenhuma. Assim, eles estão fazendo de tudo, está super bacana, vai todo mundo ganhar, e o investidor de mercado ainda mais, esse aqui não tem nem o que falar. Vai ter a rentabilidade dele e vai ficar tudo bem. E como então a gente consegue fazer o capital público estimular esse tipo de iniciativa? Porque aqui que é um ponto importante. Pronaf, ele é necessário, ele é importante. A gente não pode ignorar isso, né? Só que só o Pronaf talvez não seja necessário, e o capital privado sozinho não vai enxugar gelo. E aqui a provocação que a gente fica, né, de política pública é, por que não o capital público não vem para ser aquele investidor de impacto que toma o primeiro risco? Se o governo, através do BNDES, através do Banco do Brasil, enfim, qualquer um deles, fala assim, eu invisto 10, 15% dessa operação do MST, o resto a gente vai a mercado. Então você consegue trazer mais dinheiro. É uma forma de você alavancar mais, de você criar mais impacto. Isso que a gente tem trazido bem forte para as pessoas. Então, por fim, Pronaf, nossa opinião, né, como aqui é pensar Brasil, é direcionar mais para capital sustentável, para agricultura sustentável, né? Deixar esses 4%, que são nada, tem que aumentar isso daqui para a gente ter uma sustentabilidade maior. E o outro, que é essa palavra em inglês, que enfim, como eles falam isso, que é tal do blended finance, que é você pegar o dinheiro público e misturar com o dinheiro privado no financiamento de, por exemplo, operações como eu dei, tem N outras, mas eu mostrei para vocês, a do cacau e a do MST. E com isso, se a gente tem uma agricultura familiar mais sustentável, a gente tem mais comida, mais renda e mais justiça climática. Eu termino aqui com uma frase do Obama que fala que nós somos a primeira geração a entender completamente as mudanças climáticas e a última que ainda pode dar um jeito nelas. Obrigado, gente. Valeu. Bom, que maravilha de apresentação, Dr. João Pacífico. E nós permeamos aqui, pessoal, com o agronegócio, com as dificuldades, com os desafios, com os gargalos, com a pesquisa de excelência da Embrapa e com as soluções também, né? E falamos um pouquinho da agricultura familiar, o que ela representa e que o capital pode fazer por ela e os resultados que ela produz. Então é isso. Gostaria de agradecer ao Dr. João Pacífico, à doutora Cristina Oliveira, por essa rica apresentação e aguardamos vocês num próximo evento. Pois não, doutora? Só um minutinho que o Pedro me perguntou. E aí, passando rápido para garantir o tempo, né, como diz você, é contingenciamento de tempo, né? Tem contingenciamento de recursos. Eu lembrei, no documento Visão da Embrapa, quem quiser entrar na página da Embrapa, no nosso portal, vocês localizam o documento Visão, que tem uma síntese melhor, né? Aqui o tempo foi curto, desses cenários e essas tendências. Mas nesse documento você consegue localizar, Pedro, a contribuição do investimento público em ciência e tecnologia no preço, por exemplo, da cesta básica. Então, no começo da década de 70, em dados aproximados, olhando a cesta básica paulista, né, no estado de São Paulo, não, você tinha um custo aí atualizado de dezembro de 2021 de R$ 1.000 aproximado o valor de uma cesta básica. Hoje, né,
estaria em torno de R$ 599, R$ 600. Isso é reflexo do investimento em ciência e tecnologia, ensino, mas também na capacidade desse agricultor adotar e converter esse conhecimento em renda, em produção, em alimento, né? Então, um pouquinho. Obrigado, doutora Cristiane. Tem só mais uma pergunta para o João Pacífico aqui. O senhor está perguntando como é que se faz esse investimento, né? Esse investimento social. Ah, legal, obrigado pela pergunta. Esse tipo de operação ainda ela é lançada, e aí depois tem 2, 3 semanas para ter esse investimento. A gente está trabalhando agora no próximo. Uma coisa muito chata é que é super regulado para a gente divulgar. É muito regulado, então a CVM ela realmente não... ela regula demais, você não pode sair falando nas redes sociais. Como sugestão, se você entrar no site gaiaimpacto.com.br e cadastrar seu e-mail, a gente informa. gaiaimpacto.com.br. Obrigado mais uma vez, a doutora Cristiane e o doutor João Pacífico. Com a palavra, nosso cerimonialista. Muito obrigada, doutor Janos, aos painelistas, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, a Embrapa também, que já foi reconhecida mundialmente como a empresa de melhor e maior reputação e funcionando muito bem nas bases do agro, da ciência. Tenho bastante contato, né, por meio de entrevistas com o Celso Moretti, que está retornando aí da viagem do Oriente Médio, de Marrocos, então, excelente trabalho que fizeram por lá também a nível dos fertilizantes, viu? Muito obrigada.